primeiramente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Amém, igreja? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, né? Primeiramente agradeço ao Senhor de estar aqui nessa noite, né? Porque somente Ele é digno. E agradeço a confiança dos pastores, a pastora que me convidou. Amém? Meu nome é pastora Juliana, congrego ali com o pastor Diego, com a pastora Jennifer, aqui na rua 30, no número Dom Pedro. Estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores, porque nós temos que ser obedientes aos pastores. Amém? Submissão, né? E quando a pastora me chamou, ela falou o tema da campanha, já tem 1 mês e meio, e como o pastor que abriu aqui o culto, eu não vou, né? Tem dias que são dias difíceis. Hoje para mim foi um dia difícil, mas a gente já sabe que é porque tem a palavra. O dia que a pastora me convidou foi um dia mais difícil ainda. E aí passou 10 minutos, chegou o convite, pastor, e aí eu falei, Deus falou assim, você vai. E eu falei, não vou. E Deus falou, você vai. Então a gente não tem como falar não para o Senhor, amém? E o tema da campanha é Efésios 3:18, né? Que ela passou para mim, amém? Amém. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. E eu falei, Deus, né, o que o Senhor quer trazer para a sua igreja? E Deus falou para mim da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade, né, que hoje ela se encontra na Turquia. Era uma cidade naquela época que estava em Ásia Menor. E era uma cidade assim que fala assim que era uma cidade comerciante. Entrava muita gente, saía muita gente, ia muita gente visitar lá, e tinha muitos negociantes, tinha muito comércio na cidade. Mas era uma cidade idólatra, porque junto com os cristãos que haviam lá, tinha um templo para a deusa Diana, que era a deusa da terra, deusa dos negócios, né? Então as pessoas eram idólatras. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? E Deus falou assim, mesmo às vezes a gente fala assim, nossa, mas na minha casa não tem imagem, na minha casa não tem nada, eu não idolatro. Mas muitas das vezes a gente é idólatra sim. Muitas das vezes nós idolatramos nosso carro, nós idolatramos nossos maridos, nós idolatramos nossas esposas, nós idolatramos nossos filhos, nossa casa, nossos animais, nossos pastores, a nós mesmos. E não, tem que ser em primeiro lugar o Senhor, porque o tema da campanha é profundidade. Se nós queremos ter a profundidade com o Senhor, tem que ser Ele em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. E como já foi falado aqui também, muitas das vezes não é fácil, porque a gente tem tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade. Às vezes é na nossa casa, às vezes é com filho, às vezes é no trabalho, às vezes é tanta coisa, é conta, tanta coisa que acontece, que a gente fala assim, Deus, né? A gente acorda já naquele automático, levanta, vai, toma café ou não toma café, vai trabalhar, entra no carro, e a gente acaba esquecendo de agradecer ao Senhor. Isso é uma das coisas que Deus mais tem trabalhado na minha vida. Por quê? Porque quando a gente traz a palavra, primeiro desce aqui, para depois a gente passar para a igreja, né? E Deus falou muito comigo. E essa cidade de Éfeso era uma cidade assim, que tinha ali os crentes que estavam ali adorando, cultuando a Deus. O líder da igreja lá era Timóteo, né? Ele que liderava. Paulo foi lá, fez 2 viagens, na terceira ele ficou lá por 3 anos, porque ele foi ensinar o povo, ele foi falar, ele fazia maravilhas através das mãos dele lá. Maravilhas, cura, milagre, libertação. Ele foi muito usado lá. Só que foi uma cidade que assim, essa igreja de Efésio era uma igreja assim, que trabalhava, que fazia obra, que fazia tudo, né? Atendia as pessoas,
pessoas, atendia os doentes, atendia os necessitados, mas tinha uma coisa, ela faltava o primeiro amor. Deus falou muito comigo nisso, porque muitas das vezes falta o primeiro amor na minha vida e na sua vida. Não tem problema que acabou a luz. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho 18 anos que eu aceitei Jesus, né? Jesus me tirou da droga, da prostituição, me tirou de dentro de um terreiro de umbanda. Eu me vestia de branco toda sexta, toda segunda, todo sábado, né? Minha avó era mãe de santo. Então eu sei de onde o Senhor me tirou. Glória a Deus. Tinha pavor de crente, tinha pavor de igreja, não queria saber de nada disso, varão. Passava em frente às assembleias, via as irmãs sapateando, orando em línguas, e eu falava assim: Deus que me livre esse povo louco. E as pessoas, Deus usava, pastor, pessoas na rua e falava assim: você vai para a igreja. Do nada. Eu estava andando no calçadão e eu falava: jamais eu quis ir para uma igreja, né? Mas Deus, quando tem um propósito, tem um chamado, Ele faz. É Ele quem faz, não sou eu e nem você. E aqui essa igreja de Efésio, ela faltou o primeiro amor. Por quê? Porque a gente às vezes leva tanta pedrada, tanta coisa acontece na caminhada que a gente tem com Jesus, que a gente vai criando tanta ferida, tanta decepção com o homem, porque Deus nunca decepciona, mas o ser humano decepciona. O ser humano é ingrato, o ser humano machuca, o ser humano é orgulhoso, o ser humano é soberbo. Estou falando de mim, tá? Não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo, porque eu sou assim. Todo mundo é assim. O único perfeito foi Jesus Cristo de Nazaré. Só. O resto todo mundo é. É igual a falta de perdão. Eu tenho dificuldade de liberar perdão, como o pastor aqui já abriu o culto falou. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho dificuldade de liberar perdão. Tem pessoas que têm facilidade, amém, glória a Deus, mas é difícil para mim. Por quê? Porque muitas das vezes é fácil eu perdoar a irmã aqui, que não convive comigo, mas aquele que está lado a lado ali no dia a dia, é difícil. É difícil, né? E ali o primeiro amor, qual que é o primeiro amor? A gente ter a compaixão com o próximo. A compaixão com o próximo, de, né, se pôr no lugar do próximo. A gente olhar e falar assim: ô pastor, está passando dificuldade? Vamos lá, eu estou junto com o Senhor. Se o pastor chora, se a irmã chora, a gente chora. Se a irmã fica alegre, a gente fica alegre. É isso que é a compaixão, a gente se pôr no lugar do próximo, que hoje não tem mais. Não tem mais. É cada um pensando no seu umbigo, na sua vontade, no seu querer. É cada um fazendo da sua forma, porque não ora, não jejua, não pergunta, não fala. Deus, como que o Senhor quer? Deus, como que é para ser? Sabe, pastor, eu vejo assim, eu já dirigi igreja, eu vejo assim, é um tal assim, faz o Senhor, né? Faz o Senhor, pastor, mas não chega nem para fora, já está falando mal do irmão. Já está falando mal do irmão, já está falando mal da irmã. Você viu a roupa da irmã? Você viu o que não sei quem fez? Você viu o que não sei quem falou? Cadê o amor? Cadê o amor? Aí se entra, por exemplo, uma prostituta seminua aqui, uma roupa curta. Eu moro no Interlagos, lá as mulheres não usam calça jeans, viu, irmã? E aí? Não é uma alma para o Senhor? Não é você abraçar? Não é você ter uma compaixão e ter o amor pelo próximo? Paulo aqui, ele fala tudo isso, por quê? Porque ele quer demonstrar o amor que Deus tem para conosco. Ele fala aqui da largura, da profundidade. A gente não tem ideia da profundidade, quão profundo ele quer que a gente tenha noção desse amor. Muitas vezes é que nem o pastor falou aqui no começo, a gente fica tão preocupado com os problemas do dia a dia, que a gente esquece, como o outro pastor também falou, da grandeza que ele é. E muitas das vezes a gente fala: a culpa é da macumba, a culpa é do demônio, a culpa é do diabo. Não, muitas vezes a culpa é minha e sua mesmo, porque falta fé, porque falta amor. Junto com o amor vem a fé, vem o milagre, vem a compaixão, vem tudo junto, é uma coisa consequente com a outra. A gente está sempre junto, abraçando, caminhando junto. E muitas das vezes essa igreja de Efésio não é diferente da igreja de hoje, é a mesma coisa. Porque a gente chega aqui, abre culto, o pastor abre, tem um louvor, outro louvor, tem o dízimo, a oferta, aí você sai para fora do mesmo jeito. Não teve a mudança interna. E a mudança interna, irmã, é dolorida, porque mexe no oculto e no profundo e no escondido. Porque tem hora que Deus fala: larga a mão de ser hipócrita.
Larga a mão de ser hipócrita. Faz o meu querer, mas faz com amor. Mas faz com vontade. Faz querendo. Sem olhar por excelência. Mas não é só dentro da igreja. É na sua casa, é no seu trabalho. É em qualquer lugar. Não discrimina. Não aponta. Mateus 7 fala do julgamento. Né? Porque eu falo por mim. Esse ano meu está sendo um ano muito, muito difícil. Deus pegou, quebrou o vaso, está amassando de novo e está amassando que tem hora que dá até dor no corpo, de tanto que amassa. E eu falo, eu não vou fazer, Deus fala, você vai fazer. E ali Deus está moendo. E as pessoas falam assim, a gente não julga, mentira. Julga, aponta, fala, fofoca, critica, fala por trás. É assim. É assim. A verdade é essa. Se eu não olhar, se a gente não olhar para Cristo, a gente não fica na igreja. Não fica na igreja. Porque o lugar que é para ter amor, que é para ter compaixão, que é para abraçar, não está tendo, irmão. Não está tendo. Está como essa igreja aqui, ó. Só vai no automático. Só vai fazendo. Só vai ver e faz a obra. Mas o primeiro amor não tem mais. Não tem mais. Né? Está normal, está assim. As pessoas não oram. Se o pastor falar, tem culto de oração, vem 1, 2 pessoas, porque não quer orar. Se o pastor falar, tem evangelismo, vai 2, 3 pessoas, porque não quer ir para a rua, que é um trabalho pesadíssimo, não quer ir para a rua. Eu abraçar um mendigo, ficar fedendo, jamais. É assim que acontece. Eu não, eu quero o microfone, eu quero o altar, eu quero louvar. Eu, graças a Deus, não tenho esse dom de louvor. Quer fazer essas... Entendeu, pastor? É verdade. As pessoas é isso. Quer fazer isso. Não. A maior obra que tem é lá fora. É lá fora. É você estar no seu trabalho e você falar do amor de Cristo. É você estar ali. Às vezes tem uma pessoa que vai se matar. Tem uma pessoa que está com crise de ansiedade. É você falar do amor de Jesus. Mas se prepara, que você vai ser perseguido, vai ser caluniado. Vão falar mal de você. Vão falar que você é mentiroso. Vão falar que você não vale nada, que você é um crentinho, um santarrão. É assim. Hoje é assim. E a gente vive a volta de Cristo. A gente vive a volta de Jesus. Jesus está às portas. E sabe assim, não tem, que nem foi falado aqui, da santificação. Não tem mais essa preocupação. Não tem mais isso. E agora? Jesus está voltando. O que eu tenho que melhorar? Qual brecha que eu tenho que fechar? O que eu tenho que fazer? Senhor, aonde que eu mudo? Pode ter certeza que Ele vai falar todo dia, toda hora. Pelo menos comigo é toda hora. Eu levo cada lapada dele. Verdade, irmão? Eu levo. Porque às vezes Deus fala assim. Uma vez eu fui pregar. E Deus falou assim: antes de você pregar, você vai ligar para tal pessoa e vai pedir perdão. Era um pastor. Aí eu falei, eu não vou. Deus falou, vai. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Agora numa chácara. Ficava a madrugada inteira uma coruja na minha janela. Aí a gente fala assim, é o demônio. Não, não era demônio não. Era Deus mesmo acordando e falando, você vai fazer o que eu te falei para fazer. Você vai ligar. E eu liguei. E ele falou assim, nossa pastor, eu esperava isso de todo mundo, menos da senhora. Aí eu falei assim, eu tenho que ser obediente ao meu Senhor. Porque muitas das vezes a soberba é tão grande, o orgulho é tão grande, que se a gente se acha porque dá uma sapateada, ou porque tem dom de revelação, ou porque vai em algum lugar, e o dom nem é meu. O dom é dele, a honra é dele, a glória é dele, é tudo dele. Não é nada meu, não é nada seu. Aqui a gente é peregrino, aqui é só uma passagem, e a gente vai ficar pouco tempo nessa terra, né? E muitas das vezes, graças a Deus, não, irmão, porque a tendência é só piorar. Mas o que Deus falou para mim é que Ele quer de volta o primeiro amor. O primeiro amor. Ele sente falta. Paulo, ele prega isso nessa passagem do 3, do 4. Ele fala ponho de pés. Ele fala a respeito da família. Ele fala a respeito da união dos irmãos. Sabe por quê? Eu tenho coisa que eu sei fazer, mas tem coisa que a irmã sabe fazer. Tem coisa que o pastor David sabe fazer. Tem coisa que o pastor sabe fazer. Eu não sei fazer tudo. Eu preciso dele, que precisa dele, que precisa dele, que precisa dele, que precisa dele. É assim. E as pessoas muitas das vezes são tão egoístas que elas acham que conseguem fazer tudo. E não conseguem fazer tudo. Um precisa do outro. Um necessita do outro. Quando está muito apertado, irmã, eu ligo para algumas pessoas.
Ó, me ajuda em oração aí que eu não estou conseguindo não. Ó, me ajuda aqui, qual o problema? Da gente pedir ajuda, da gente pedir um socorro, da gente falar a verdade. Outro dia eu fui orar e eu falei assim, Jesus, nossa, abençoa tal pessoa. O Espírito Santo falou assim, larga a mão de ser hipócrita, Juliana. Você queria que a pessoa morresse? Eu falei, eu queria mesmo. É verdade, pastor. Eu queria mesmo. Eu queria que a pessoa morresse, sabe por quê? Porque eu sou falha. Só que aí, eu sou a dona da vida? Eu não sou nada. E aí Deus falou assim, você tem que perdoar. Aí eu falei assim, amém, Jesus. Então abençoa ela lá e tem misericórdia da minha vida, por favor. Porque eu sou muito pecadora, eu sou muito falha. Eu preciso do Senhor 100% na minha vida. E é assim que a gente tem que ser. Porque a gente precisa dele mesmo, irmão. 100%. E o primeiro amor, para voltar, é difícil. Como já foi falado aqui, às vezes a pessoa sai da igreja e depois para voltar tudo de novo, é complicado. Não é fácil, porque a gente olha para o homem, a gente olha para o líder e fala assim, nossa, fez isso, fez aquilo, mas ele é ser humano. Ele tem os problemas dele como qualquer um. Ainda é pior ainda, porque tem que trabalhar, dar conta da casa, dar conta da esposa e do marido, dar conta dos filhos, abrir culto, fechar culto, cuidar de irmãos. E não é fácil, porque a luta vem tudo em cima de liderança. É assim. Não estou falando, eu não conheço os pastores dessa casa, mas estou falando assim, porque não é fácil, né? E hoje a gente vê assim uma disputa de ego, uma disputa de um querendo ser mais que o outro, e Jesus não está nisso. Jesus não é um Deus de competição. Ele é um Deus de amor, como já foi falado. Ele morreu como um cordeiro, mas ele vai voltar como juiz. E ele vai perguntar, e ele vai falar, e aí, você amou? Jesus mesmo, quando ele andou nessa terra, ele não ficava vendo. Tanto é que ele escolheu 12 pescadores, trabalhadores, honestos, para ser os apóstolos dele. Ele podia ir lá no templo e escolher lá, mas ele não foi lá. Ele foi na rua e escolheu. Ele viu o coração de cada um, e cada um tinha um temperamento, e cada um tinha uma personalidade, que com o tempo, como foi falado aqui também, o processo foi mudando. E é assim na minha vida e na sua vida. Todo dia tem que ter uma mudança. Todo dia a gente tem que aprender a crescer mais, a amar mais, a depender mais. E eu sempre costumo falar, se você ora 2 horas, prepara para orar 3. Se você ora 3, prepara para orar 4. É assim, porque ele sempre vai exigir mais de mim, de você. Porque ele não sabe, as pessoas acham que ser usado é só aqui, não. Às vezes você vai ser usado no seu trabalho, às vezes você vai estar num ponto de ônibus, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma funcionária minha, e ela falou assim, Juliana, outro dia eu parei no ponto de ônibus, veio aquela irmã do COP, e a mulher começou a falar, e escreveu minha vida inteira, e eu comecei a chorar. Ela falou, tudo que eu tinha orado na madrugada, a mulher falou ali de manhã. Mas é assim, porque muitas vezes a gente não tem intimidade com o Senhor, a gente não sabe o que Ele quer falar. E Jesus veio para isso, Ele veio para rasgar o véu, e Ele quebrou o paradigma. Ele foi em casas de lugares de pessoas, que Ele não fazia acepção de pessoas, que pessoas não davam nada naquela época. Ele foi com a prostituta, Ele foi com o Zaqueu, Ele foi com o centurião, Ele foi nesses lugares. Ele escolheu essas pessoas, e Ele mostrava toda hora, Ele falava do amor, do compaixão com o próximo, de união, de estar junto. Você acha que não devia ter, pastor, briga entre os apóstolos? Claro que tinha. Era ser humano, mas ele estava ali o tempo inteiro falando, vigiai e orai, vigiai e orai, ora sem cessar. Ele estava ali o tempo inteiro explicando como que era, e muitas das vezes eu e você, a gente não quer fazer, a gente não quer pagar esse preço, porque é um preço dolorido, porque quanto mais você orar, mais você vai ser perseguido, quanto mais você buscar, mais você vai ser perseguido. E a perseguição está aí. Hoje, do jeito que está aí fora, só de você falar que você é cristão, você já é perseguido. Por isso que tem falta do primeiro amor. Cadê o primeiro amor? E essa igreja de Éfeso, Deus permitiu ser destruída. Deus deixou ela ser destruída. Hoje só tem a ruína lá, ela fica na Turquia. Deus permitiu. Por quê? Porque não fez o que Ele chamou para fazer. Em Apocalipse 2,5 fala isso. Na carta, João fala, ela foi destruída porque não tinha o primeiro amor. E era uma igreja boa de obra,
que fazia a obra, que fazia tudo, abria culto, fechava culto, né? Mas não tinha mais o primeiro amor. E é o que falta na minha vida. Falta na minha vida também, por que não? E na vida de todo mundo. Porque a gente se machuca muito. A gente se fere muito. A gente fica muito dolorido. E não dá mais tempo. Tem que perdoar. Tem que um interagir com o outro. Um parar de fofoca, de discussão, de brigar. Né? Porque é o WhatsApp um falando do outro. Você viu fulano? Você viu a irmã em louvor? Você viu o pastor e não sei o quê? Você viu e não sei o quê? Para. Não dá mais tempo disso não. É cada vez mais se calar e só orar. Deixar Deus fazer. Entrega na mão do Senhor o que Ele faz. Mas Ele, né? Mas e o irmão? Ora por ele. Faz por ele. Estou falando para mim, tá? É fácil? Não, não é fácil. Porque é fácil eu perdoar quem eu amo. É fácil a gente amar quem eu amo. É fácil eu fazer por quem eu desejo bem. Agora aquele que fala mal é difícil. Muitas vezes a gente tem. Eu sou assim, né? De ir lá e já falar uma par, sabe? Já chegar daquele jeito. Mas não pode, né, irmão? A gente é crente. A gente não pode, irmão. A gente tem que dar testemunha. A gente é crente. Entendeu? Eu tenho um comércio ali no Jardim das Indústrias. O pastor tem. Não sei se o senhor já foi lá, pastor. Já, né? A loja. E é um pet shop. Então tem hora que às vezes o cachorro dá problema. Tem gente que quer ganhar em cima. A irmã nem conhece, né? Às vezes, mas deu banho, deu problema e quer ganhar coisa de graça. Aí você tem que contar até 1 milhão. Não dá pra, entendeu? Não dá pra você pegar e xingar nem nada, mesmo porque um monte de gente sabe lá, eu sou evangélica, e não dá. Porque você tem que dar o testemunho. Então você tem que ficar, né, calado e deixar Deus fazer. Às vezes tem que pagar uma coisa injusta. Às vezes tem que fazer para agradar, para não dar confusão, para não dar contenda, que é isso que o diabo gosta. Então muitas das vezes a gente tem que se calar e deixar. Às vezes é problema com o funcionário, às vezes é carro que quebra. Hoje mesmo ele deu 2 tomadas, aconteceu um monte de coisa. E eu falei assim, Deus, e o rapaz que trabalha comigo falou assim, não, Juliana, porque hoje tem a pregação. Eu falei, tudo bem. É assim, porque a gente tem que ter noção do mundo espiritual que existe. Já foi falado aqui também. O mundo espiritual existe. A luta entre principado e potestade, ela existe. Paulo fala isso em todas as cartas dele. A luta de principado e potestade, que as pessoas acham que não existe, que não tem mais, que não acontece mais. Mas maior é o Deus que eu e você a gente serve. Maior é o Deus que quando está falando, já foi falado também, a gente pode estar na prova, mas Deus vem e tira. Agora, se você não obedece, se você não se arrepende e não obedece o Evangelho, aí você cai na mão do Deus vivo. Aí é outros 500, você tem que clamar por misericórdia até ele pegar e vir. E no tempo dele, na hora dele. E muitas das vezes ele passa a gente na moinha para a gente aprender, para a gente crescer. Né, varão? Eu estou nesse processo. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu estou nesse processo de crescimento. Porque chega uma hora que a gente depende da muleta A. Eu estou andando com essa muleta aqui. Aí depois a gente depende da muleta B, da muleta C. Aí Deus tira tudo e fala, agora é eu e você. Não é verdade? Agora é eu e você. Aí Deus falou assim, eu estou fazendo um monte lá dentro da minha casa. Deus falou, agora é eu e você. Falei, chama alguém, Jesus. Jesus falou, não, é só eu e você. Agora é eu e você. Tem dia que eu subo lá e falo assim, Deus, hoje está difícil, né? Estou aqui, Deus abençoe, e é isso aí. Porque é como o irmão falou, que hora que você não tem mais lágrima. Você dobra o joelho ali e você só clama ao Senhor. Mas clama de coração, verdade, com amor, com sinceridade, sem mentira. Como você vai mentir para o Senhor? Ele conhece o meu e o seu coração. Paulo fala isso toda hora aqui também nessa passagem. O amor dele é maior que todo o nosso entendimento. E a gente nunca vai entender os planos dele. Nunca. Nunca. Porque às vezes a gente no olho natural a gente tenta entender. Mas o sobrenatural, o espiritual, a gente nunca vai saber. O que ele quer dizer, o que ele não quer dizer, o que ele quer falar, o que ele quer fazer, como ele quer te usar, como ele não quer te usar. E cada um ele vai usar de um jeito. Uns pode ser no louvor, outros na pregação, outros estando na porta, outros no trabalho. Não sei, cada um ele vai usar de uma forma. Mas basta você deixar. Basta você querer essa mudança de dentro para fora. E o processo é dolorido. Mas deixa ele fazer. Se você vai ser perseguido, caluniado, sabe que tem um Deus que cuida de você. Que sabe o que é melhor para você. Que te guia, vai por aqui, vai por ali, faz assim, não faz assado. E eu falo às vezes, nossa Deus,
e agora? E o Senhor falou para mim, só faz o que eu mando. Né? Até quando eu estava vindo para cá, ali na parte da Andrômeda estava sem luz, eu falei, nossa, acho que a igreja não deve estar sem luz, acho que não vai ter culto. Deus falou, vai ter culto sim, minha filha. Deus falou, vai ter culto sim, está com luz lá, pode ir, você vai para lá. Eu falei, tá bom. Né? Eu já vim trazer a palavra aqui numa tarde da bênção com a pastora Cida, mas muitas das vezes a gente tenta, aí não estou falando não com o homem, estou falando não com o meu Senhor. E eu sei que é onde Ele me resgatou, e eu sei que é onde Ele me tirou, e eu sei do que Ele me chamou para fazer, e não sou só eu, cada um. Tem pessoas aqui que estão cheias de dons, né, pastor? Mas muitas das vezes fica parado, e Deus não quer parar. Deus quer fazer uma obra e usando do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, né? E, pastor, posso, se eu sinto com as mãos, posso fazer um negócio? Posso orar? Pode orar? Ah, então tá. Irmã, você não louva aqui para mim? Ninguém dá nada para você não, né, varão? Ninguém dá nada para você não, né, vaso? Mas Deus é contigo. Ela ensaia, né, irmã? Ela falou para mim que ela ensaia, ela leva a sério. Ela é bem responsável. Deus vai usar muito ela no louvor. Amém? Convido os irmãos a ficar de pé. E antes de ela estar louvando, eu queria pedir perdão para o Senhor, pastor. Amém? Eu e o pastor, a gente já congregou junto, né, irmã? E eu queria pedir perdão para o Senhor, viu? Amém? O Senhor me perdoa de qualquer coisa que eu fiz, tá? Não tenho vergonha também, porque eu estava ali, o Senhor falou para mim, pede perdão. E Deus falou para mim que o Senhor está sendo perseguido. Lá no seu trabalho. Eu não sei onde o Senhor está trabalhando, com quem que o Senhor está trabalhando, o que o Senhor está fazendo. Mas o Senhor falou assim que esses dias eu estava dirigindo e Deus falou que o Senhor ia estar aqui. E Deus falou assim, ele está sendo perseguido lá no trabalho dele, e por esses dias o Senhor pensou, acho que eu vou sair. Deus falou que não é para o Senhor sair não. Viu? Que quem tem que sair é o diabo. Porque o Senhor abre a boca lá e fala do amor dele. Do seu jeito. Deus usa o Senhor assim. E às vezes a pessoa até fala, nossa, o pastor é meio, né, chega junto, meio chucrão assim, mas é desse jeito aí mesmo. O Senhor fala, pecado é pecado e pronto, acabou. Né? Eu sei, devagarzinho nada. É bem assim mesmo. Mas Deus falou que é assim que Ele usa o Senhor, tá? E que essa perseguição hoje está caindo por terra em nome de Jesus, tá? Que Deus é contigo. Deus falou para mim, eu falei assim, mas daí eu vi o Senhor saindo, eu falei, e agora? Deus falou, não, Ele vai voltar. Mas essa perseguição hoje está caindo por terra em nome de Jesus. O Senhor fica firme, viu? O Senhor fica firme, que quem vai sair é Satanás. E muitas vezes pode ser que o Senhor seja usado para estar falando do amor de Cristo. Essa pessoa. Amém? Coloca a mão no seu coração, igreja. Vamos estar orando. Tem muita gente que entrou aqui com depressão, crise de ansiedade, né? Vamos estar orando. Amém? Sozinha, sem
Coloque as suas mãos nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite, segurando o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digamos amém. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso Naquele que me fortalece. Quem impedirá? Graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O Senhor é nosso pastor E nada nos faltará. Eu creio que nós vamos fazer aqui, quem deixou chave ali, por favor, nós temos chave do mesmo, né? No lugar que cada um está, nós vamos onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus.